Meu nome é Ricardo, e desde que me entendo por gente sempre tive aquela vontade meio boba de ser o orgulho da família. Sabe quando você imagina um jantar de domingo em que todo mundo olha para você e comenta, e nossa, como o Ricardo está se saindo bem, que rapaz inteligente, elegante, cheio de qualidades. Pois é, eu tinha essa fantasia guardada no peito. Só que a vida real, como todos sabem, adora rir da cara de quem tenta controlar o roteiro. Naquele fim de semana específico, minha família tinha combinado um almoço na casa da minha tia Lourdes. Ela era a típica tia festeira, que não precisava de desculpa para reunir todo mundo. Bastava um motivo mínimo, e o aniversário do cachorro, a compra de um sofá novo, a chegada da primavera, e lá estávamos nós, enfiados na sala, discutindo quem ia sentar perto da janela e quem ficaria encarregado de lavar a louça depois. Eu tinha acabado de conseguir um estágio num escritório bacana, coisa simples, mas que, para mim, parecia um prêmio Nobel. Então pensei, é agora. É a chance de mostrar que estou crescendo, que virei adulto de verdade. Imaginei que seria recebido como um astro de cinema chegando ao tapete vermelho. No fundo, queria provar a mim mesmo que não era mais aquele moleque atrapalhado que derramava suco na toalha branca da minha mãe em cada reunião de família. Me preparei como se fosse para uma entrevista de emprego em outro planeta. Passei perfume 2 vezes, engomei a camisa azul que mal usava para não amassar, e até ensaiei alguns comentários inteligentes no espelho, como o mercado está cada vez mais competitivo ou a globalização trouxe novos desafios para todos nós. Claro que, na hora, provavelmente ninguém iria perguntar nada disso, mas eu queria estar pronto. Quando cheguei na casa da tia Lourdes, senti aquele cheiro de comida caseira que misturava arroz, frango assado e bolo de laranja. Meu pai, Sérgio, já estava sentado na varanda, tomando cerveja e falando alto como sempre. Minha mãe, Helena, ajudava a organizar a mesa, enquanto minha prima Fernanda, a mais fofoqueira da família, contava alguma história que fazia todo mundo gargalhar. Só de olhar a cena, percebi que seria difícil roubar a atenção, mas eu estava decidido. No começo, até funcionou. Cumprimentei todo mundo com um sorriso confiante, falei que estava trabalhando num escritório respeitável, e vi alguns olhares curiosos. Minha tia Lourdes, que adorava dar palpite na vida de todo mundo, disse que eu tinha jeito de advogado de novela, e eu quase me senti realizado. Mas bastou a primeira rodada de piadas do meu irmão mais novo, Felipe, para a plateia mudar de foco. Ele sempre foi o palhaço oficial da família, aquele que contava piada ruim mas conseguia arrancar risada só pelo jeito debochado de falar. Enquanto ele imitava meu tio Roberto tentando dançar forró em um casamento antigo, percebi que estava perdendo espaço. Foi aí que me ocorreu a ideia que mudaria tudo e eu precisava fazer algo memorável, algo que mostrasse que eu não era só um estagiário com camisa azul engomada. Eu precisava impressionar. Só não fazia ideia de que esse desejo inocente se transformaria em uma das maiores piadas da família e uma daquelas que eles ainda contam até hoje, anos depois, quando a sobremesa chega à mesa. E foi com esse pensamento que comecei a bolar meu grande número. Eu não sabia como ainda, mas tinha certeza de que aquele seria o dia em que eu finalmente ganharia o reconhecimento que tanto sonhava. Mal sabia que estava prestes a virar o protagonista de uma comédia familiar que ninguém mais esqueceria. Enquanto todo mundo se servia do frango assado da tia Lourdes e disputava o pedaço mais dourado da farofa, eu sentia uma inquietação crescer dentro de mim. Não era fome. Era ansiedade. Eu precisava encontrar uma brecha para mostrar meu valor, algo que fizesse minha família se lembrar daquele almoço não pelo tempero do arroz, mas pelo brilho do Ricardo. Eu sabia que se deixasse passar a tarde inteira, acabaria soterrado pelas piadas do Felipe e pelas fofocas intermináveis da Fernanda. Então comecei a observar ao redor, como quem procura uma oportunidade escondida. Foi quando ouvi meu tio Roberto, sempre espalhafatoso, comentar que estava cansado de ser o único da família que sabia tocar violão nas reuniões. Ele vivia levando o instrumento e arrancando palmas com músicas da moda antiga. Ninguém aqui nunca se arrisca, resmungou ele, batucando na mesa com os dedos. Naquele instante, um raio atravessou meu cérebro. Eu lembrei que, alguns meses antes, tinha aprendido 3 acordes básicos no violão,
só para impressionar uma colega da faculdade. Nunca passei disso, mas, em teoria, eu consegui arrancar uma melodia torta de evidências, o hino de qualquer karaokê de respeito. Pensei, é isso. Vou surpreender todo mundo mostrando meu lado artístico. Era arriscado, mas a chance perfeita. Levantei da cadeira como quem não quer nada e soltei. Tio, se o senhor quiser descansar um pouco hoje, eu posso animar a galera com uma música. O silêncio foi imediato. Todos pararam de mastigar, e até a colher da minha mãe ficou suspensa no ar, com arroz caindo de volta no prato. Meu tio Roberto arqueou as sobrancelhas como quem diz sério mesmo? Meu irmão Felipe, claro, abriu um sorriso malicioso, prevendo o desastre. Você toca violão, Ricardo? Perguntou tia Lourdes, quase engasgando de tanto espanto. Ah, toco sim, de vez em quando, é nada demais, mas dá para distrair um pouco. Falei com a maior segurança que consegui fabricar. Meu pai, Sérgio, olhou para mim com um misto de orgulho e desconfiança. Ele sabia que eu nunca tinha passado mais de 10 minutos com aquele violão encostado no armário. Mas parecia animado em me ver tentando. Meu tio Roberto, rindo, entregou o instrumento como quem passa um microfone para um calouro de auditório. Então mostra aí, artista. Vamos ver se herdou algum talento. E lá estava eu, no centro da sala, com todos os olhos grudados em mim. As crianças pararam de brincar, os adultos inclinaram a cabeça, e até o cachorro se deitou no chão, como se esperasse o show. Era a minha chance. O momento pelo qual eu tinha esperado. Segurei o violão, respirei fundo e tentei me lembrar da sequência dos 3 acordes. Minhas mãos tremiam, mas eu estava confiante de que conseguiria arrancar pelo menos os aplausos educados. Afinal, quem não gosta de uma versão sofrida de evidências? Bati o primeiro acorde, e o som saiu, mais ou menos. Bati o segundo, e parecia que o violão estava reclamando. No terceiro, já dava para ouvir risadinhas abafadas vindas da Fernanda. Mesmo assim, segui adiante, forçando a voz numa tentativa de cantar. Se eu não te amo, pode crer que eu. Só que, em vez de continuar, minha mente apagou a letra. Não lembrava da sequência. Fiquei parado, repetindo o mesmo acorde 3 vezes, como se estivesse tocando uma versão experimental de música sertaneja para um festival alternativo. Foi nesse exato momento que Felipe não aguentou e soltou a primeira gargalhada alta. Gente, ele transformou evidências em música de suspense. A sala inteira explodiu em risadas. Até minha mãe, que normalmente tentava me defender, tapou a boca para não rir alto. Eu, vermelho como um tomate, ainda tentei improvisar uma saída. É só o aquecimento, daqui a pouco melhora. Mas o estrago estava feito. Minha tentativa de impressionar tinha virado, em poucos segundos, a piada central do almoço. E, como eu descobriria em seguida, aquilo era apenas o começo do desastre. Depois do fiasco inicial, senti que precisava recuperar o controle da situação. Respirei fundo, tentei sorrir como se aquele acorde errado fosse parte de um plano artístico sofisticado, mas sabia que a sala inteira já tinha decidido transformar minha apresentação em piada. Meu tio Roberto estava rindo tanto que segurava a barriga, e Felipe, claro, não parava de repetir a frase. Música de suspense, música de suspense. Minha prima Fernanda, que estava sentada perto da mesa comendo sobremesa, já tinha sacado o celular e começou a gravar o momento. Vai viralizar, cochichou para Carolina, minha irmã, enquanto eu tentava parecer calmo. Naquele instante, percebi que minhas chances de salvar a imagem tinham se esgotado. O público já estava conquistado, mas pelo motivo errado. Decidi então mudar a estratégia, e se não dava para impressionar com talento musical, talvez fosse com carisma. Sorri exageradamente, balancei a cabeça para a plateia e comecei a cantarolar, improvisando, enquanto fingia entender de teoria musical. Mas cada gesto meu só reforçava o efeito cômico. Meu pai, Sérgio, que até então tinha tentado não rir, finalmente soltou uma gargalhada alta. Esse é o meu filho.
sempre pronto para animar a família, de forma involuntária. Minha mãe, Helena, riu também, mas com aquele sorriso misto de vergonha e diversão que só mães sabem dar. Ela me lançou um olhar que dizia: "E filho, você tentou, mas não era bem assim que funcionaria." Senti a mesma mistura de orgulho e desespero, e eu tinha ousado, tinha tentado, mas o resultado era hilário. Ainda assim, tentei continuar. Resolvi mudar o repertório e tocar algo mais rápido, pensando que a velocidade poderia disfarçar minhas falhas. Mas não contava com a acústica da sala nem com a habilidade de Felipe de transformar qualquer situação em piada. Ele começou a batucar na mesa de forma ritmada, imitando bateria, e cada batida parecia zombar do meu violão. Eu tentava me concentrar, mas a concentração desapareceu no mesmo instante em que Carolina, minha irmã, começou a rir tanto que quase caiu da cadeira. "Você está pior do que eu imaginava!" gritou ela entre risadas, e o comentário ecoou pela sala, provocando uma onda de gargalhadas coletivas. E aí veio o ápice do desastre, e ao tentar alcançar um acorde mais alto, acabei tocando uma corda errada e, em vez do som esperado, produzi um ruído que mais parecia o guincho de um gato assustado. O silêncio durou cerca de 2 segundos, e o suficiente para que todos percebessem o erro, e então a risada foi geral. Até a tia Lourdes, que sempre tenta manter o clima civilizado, caiu na gargalhada. Senti minhas bochechas queimarem, mas, ao mesmo tempo, algo inesperado aconteceu, comecei a rir junto. Não dava mais para negar. Eu, que tinha chegado com a intenção de ser o astro da família, agora era o protagonista da comédia do almoço. Cada risada que surgia parecia reforçar que, por mais que eu quisesse impressionar, aquele era o resultado real da minha tentativa. E, como se não bastasse, a Fernanda continuava gravando cada segundo com o celular. Eu via a minha cara vermelha, os dedos tremendo no violão, e cada gesto meu sendo eternizado em vídeo. Marcelo, primo distante que tinha chegado mais cedo, comentou: "Isso vai ser o clipe oficial da família. Prepare-se para a fama." A situação estava completamente fora do meu controle, e a melhor alternativa era aceitar o inevitável. Parei de tocar, coloquei o violão de volta no colo e joguei um olhar resignado para o público. Meu tio Roberto, ainda rindo, disse: "Ricardo, você não precisa de talento. O que você tem é um dom natural para nos divertir." E assim, entre risadas, piadas e gravações, entendi que aquele almoço jamais seria esquecido. Não como eu planejei, mas de um jeito muito mais divertido e inesquecível do que qualquer elogio poderia ter feito. No fundo, percebi que, por mais que a tentativa de impressionar tenha falhado, o efeito foi até melhor, minha família se divertiu, todos nós rimos juntos, e eu finalmente compreendi que nem sempre é necessário ser perfeito, e às vezes, virar piada é o que garante a memória mais duradoura. Após o fim do meu show, tentei retomar a dignidade enquanto todos voltavam a se servir da comida. Mas parecia impossível escapar das piadas que começaram a surgir a cada mordida. Felipe, meu irmão mais novo, não parava de repetir: "Ei, tio, vamos pedir bis da música de suspense do Ricardo." Minha prima Fernanda, ainda segurando o celular, disse: "Isso vai para o grupo da família. Todo mundo vai rir por anos." Minha mãe, Helena, tentou suavizar a situação, mas não conseguiu conter um sorriso enorme. Ele tentou, gente, foi a intenção que contou. Meu pai, Sérgio, balançava a cabeça, rindo e suspirando ao mesmo tempo. Se ele se esforçou, já valeu. Mas que espetáculo, parece até ensaio de comédia. Enquanto todos ainda se recuperavam das risadas, eu tentei falar. Ok, vamos fingir que isso foi planejado?" Ninguém me deu crédito, claro. Eles apenas continuaram a rir, e cada risada me lembrava de que minha tentativa de impressionar tinha se tornado o centro das piadas familiares. Mas eu não desisti. Decidi que, se o violão tinha falhado, ainda havia espaço para outra tentativa e mostrar habilidades culinárias. Afinal, todos adoravam a sobremesa da família, e eu tinha passado horas aprendendo uma receita de mousse de chocolate que jurava que seria o ápice do almoço.
Peguei a travessa com cuidado e me dirigi à mesa. Enquanto distribuía a sobremesa, senti os olhares curiosos, todos queriam ver se eu seria capaz de impressionar de novo. Até meu tio Roberto inclinou a cabeça, com aquele sorriso travesso que dizia: vamos ver se agora ele consegue não se enfiar em outra. Coloquei a mousse na frente de cada um, tentando manter um ar confiante, mas assim que minha mão tremeu e derrubei um pouco do chocolate na toalha branca da tia Lourdes, senti o silêncio. Só que não durou muito, e logo todos começaram a rir de novo. Olha ele, sempre inovando na decoração da mesa, disse Fernanda, entre gargalhadas. Pelo menos ele não queimou nada, comentou minha mãe, tentando amenizar a situação, embora o riso dela denunciasse que achava tudo hilário. Mesmo assim, decidi não me deixar abater. Sentei-me à mesa e tentei puxar conversa sobre meu estágio, minhas novas experiências e até alguns projetos que estava desenvolvendo. Mas, a cada frase, surgia um comentário brincalhão de alguém da família. Ah, Ricardo está tentando ser sério de novo? Isso é tão engraçado. Eu comecei a perceber que a situação havia se tornado irremediável. Quanto mais eu tentava mostrar competência, mais engraçado parecia. Era como se a família tivesse criado uma lente de comédia sobre mim, e qualquer ação minha se transformava em piada instantânea. Ainda assim, comecei a rir de mim mesmo. Entendi que aquele almoço jamais seria esquecido por causa de elogios ou apresentações impecáveis. O que realmente marcava era a risada coletiva, o momento compartilhado, a sensação de pertencimento, mesmo que às custas da minha vaidade. E foi nesse instante que minha prima Fernanda, segurando o celular, sugeriu algo que selaria meu destino. Vamos fazer um vídeo da semana inteira com o Ricardo como estrela. Começamos pelo show de suspense, depois a decoração com chocolate. Todos concordaram rindo, e eu não tive como argumentar. A piada continuaria, sim, e eu já sabia que faria parte do repertório da família por muitos almoços de domingo. No fim, aquela tarde me ensinou algo valioso e a tentativa de impressionar pode dar errado, mas rir de si mesmo transforma qualquer desastre em memória inesquecível. Eu podia ter perdido o status de filho exemplar, mas ganhei algo muito melhor, histórias que seriam lembradas e contadas com gargalhadas por anos. Depois de alguns minutos, parecia que a atenção da família estava completamente voltada para mim. Cada gesto, cada palavra minha era motivo de risadas. Meu tio Roberto não parava de me provocar. Ricardo, você poderia virar artista de circo, hein? Só não esquece de levar o violão. Felipe, meu irmão, estava no auge da criatividade, improvisava coreografias para acompanhar meus gestos, fazendo todos rirem ainda mais. Eu tentei me defender, balançando as mãos e dizendo: vocês não entendem a arte por trás disso. Mas ninguém acreditou. Até minha mãe, Helena, suspirou rindo e disse: arte, sim, e mais cômica. Minha prima Fernanda aproveitou para fazer mais algumas gravações, comentando que aquele vídeo deveria entrar para a história da família como o dia em que Ricardo tentou ser sério e falhou. Cada comentário parecia transformar meu almoço em um episódio de comédia, e eu, sem jeito, acabei entrando na brincadeira, rindo junto. Foi então que surgiu a ideia mais absurda da tarde. Minha tia Lourdes, entre risadas, sugeriu que eu fizesse uma apresentação de improviso com todos os familiares como público. Marcelo, primo distante que tinha chegado mais cedo, já se ofereceu como diretor do show, enquanto Felipe e Fernanda se prontificaram a ser os assistentes de palco. Mesmo com a vergonha, aceitei. Não tinha como fugir agora. O show improvisado começou, e eu, entre tropeços e falhas de memória, tentei fazer o que dava para transformar em uma performance digna de aplausos. Mas cada erro, cada acorde errado, cada comentário mal colocado só aumentava as gargalhadas. Era inevitável. No auge da situação, meu pai, Sérgio, levantou-se e disse: isso aqui é melhor do que qualquer reality show de televisão. Ricardo é nosso astro. Minha mãe, segurando o riso, acrescentou: e quem precisa de profissionalismo quando se tem tanto talento para fazer a gente rir? Até a Fernanda, que normalmente era mais crítica, não conseguia parar de rir.
Ela comentou. Vai entrar para o histórico da família. Nem precisamos de lembranças de infância, temos o show de hoje. E, entre um tropeço e outro, um comentário engraçado e uma gargalhada coletiva, percebi que, apesar de não ter impressionado como planejei, havia conseguido algo muito melhor: criar memórias inesquecíveis, fortalecer os laços familiares, e principalmente, rir de mim mesmo. Quando finalmente o show terminou, todos aplaudiram, ainda entre risadas e comentários provocativos. Eu me senti exausto, mas estranhamente feliz. Aquela tarde me ensinou que nem sempre é necessário impressionar os outros com perfeição. Às vezes, a maior impressão é deixar a lembrança de que, mesmo falhando, você ainda consegue arrancar sorrisos. E assim, entre piadas, chocolate espalhado e gravações hilárias, o almoço terminou. Cada um voltou para suas casas com histórias para contar, vídeos para rir e memórias que jamais seriam esquecidas. Eu, Ricardo, aprendi que a vaidade pode ser divertida quando aceita com bom humor e que, por mais que a tentativa de impressionar dê errado, o que realmente importa é a alegria compartilhada. Com o almoço chegando ao fim, todos ainda comentavam minhas tentativas de impressionar. Meu tio Roberto brincava dizendo que eu devia procurar uma carreira em comédia stand-up, enquanto Felipe continuava repetindo frases do tipo: música de suspense. Ricardo, você é único. Minha mãe, Helena, suspirou entre risadas e disse: filho, talvez você devesse aceitar que sua especialidade é nos fazer rir. Minha tia Lourdes, sempre animada, propôs que fizéssemos um sorteio de quem iria escolher a próxima estrela do almoço. Obviamente, todos sabiam que o prêmio simbólico iria para mim. E assim foi decidido, entre gargalhadas e comentários maliciosos. Enquanto isso, eu percebia que algo importante havia acontecido. Apesar de não ter conseguido impressionar como planejei, havia conseguido algo que realmente importava: unir a família em risadas genuínas, criar histórias que seriam lembradas por anos, e principalmente, aprender a rir de mim mesmo. Até minha prima Fernanda, que inicialmente tinha filmado tudo para usar como piada futura, veio me abraçar e disse: olha, Ricardo, você pode até virar meme, mas foi a melhor parte do almoço. Obrigada por nos fazer rir tanto. Naquele momento, senti um alívio enorme. Percebi que a tentativa de impressionar tinha falhado completamente, mas o resultado foi infinitamente melhor do que qualquer elogio. Afinal, quem se lembra de apresentações perfeitas? Mas momentos engraçados, únicos e compartilhados ficam para sempre na memória. Enquanto ajudava a recolher as sobras e guardar os utensílios espalhados pela mesa, meu pai comentou: filho, você pode não ter sido o astro que imaginou, mas conseguiu algo que ninguém mais conseguiria: transformar um almoço comum em uma história que vamos contar toda semana. E era a verdade. A tarde que eu planejei para impressionar se transformou no evento mais divertido do mês. As piadas, os tropeços, o chocolate derramado, a música de suspense, em tudo aquilo virou um elo ainda mais forte entre nós. Eu tinha aprendido a lição e nem sempre é necessário ser perfeito para causar impacto. Às vezes, basta ser você mesmo, com todos os tropeços e falhas, porque o que importa é a conexão, o riso compartilhado e a memória que fica. No fim, saí da casa da tia Lourdes exausto, vermelho de vergonha, mas com um sorriso enorme no rosto. Sabia que, nos próximos almoços de domingo, minha tentativa de impressionar seria lembrada, repetida e, sem dúvida, eternamente engraçada. Eu não havia ganhado o título de filho exemplar do ano, mas havia conquistado algo ainda mais valioso: e a lembrança de uma tarde cheia de risadas, amor e piadas que permaneceriam na família para sempre. E foi assim que aquele dia, que começou com um simples desejo de impressionar, terminou como uma das memórias mais felizes e divertidas da minha vida. Perdi a vaidade, ganhei histórias, e, no final, não podia haver final melhor do que esse. Fim.